Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Desculpem o atraso, desculpem, eu tive algumas tarefas do mundo material que nos obriga, que nos alimenta, né? Então a gente tem que, às vezes, aí me atrapalhei um pouco e acabei me atrasando. Tinha avisado para poder ajudar a gente. Hoje a minha palestra, o que eu vim conversar com vocês, é sobre a felicidade não é desse mundo. Essa palestra, ela é a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela é profunda porque ela vai mexer e mexe com os nossos sentimentos. Porque todos nós temos a ansiedade da felicidade. Temos a ansiedade de sermos felizes, de buscarmos a felicidade, de querermos alcançar para todos nós, não só a alegria, mas sermos de verdade felizes. Mas o que é ser feliz? O que nós podemos entender como felicidade? Como que essa felicidade está dentro de cada um de nós e como que nós conseguimos vivenciar essa felicidade? E por que um espírito protetor nos diz que essa felicidade não é desse mundo? Por que essa felicidade não é passível para nós aqui nesse momento, nesse instante? Lá no Livro dos Espíritos, existe uma passagem em que foi feito, o Kardec faz essa pergunta. Opa, eu estou aqui com a minha colinha de costume, para não me perder, e aí eu acabo me perdendo. Ele pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade? Ele pergunta porque também para Kardec era algo que ele queria saber. É possível nós aqui encarnados alcançarmos aquele máximo de felicidade, tudo que a gente entende como felicidade, ter atendido às nossas necessidades, do sentimento, da matéria, do intelecto? E os espíritos respondem: não, categórico. Parece duro, né? Às vezes a gente acha que os espíritos, quando lá no Livro dos Espíritos nos respondem, eles respondem com uma dureza, mas eles são verdadeiros. A gente que às vezes é meio melindroso e acha que qualquer coisa que falem para a gente é para nos ofender ou para nos magoar. E ele responde: pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então ele diz para os espíritos, dizem que fala assim: não, na terra nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós vivemos num planeta que ainda falta muito para evoluir, que ainda falta muito para crescer. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, e existem outros planetas que são muito melhores, inclusive planetas felizes, em que as pessoas que vivem lá, os espíritos que lá vivem, já alcançaram outro patamar, é necessário que a gente entenda que nós vivenciamos hoje uma possibilidade de felicidade que é inerente ao que nós vivemos aqui. Dá para entender que a gente tem uma ansiedade de felicidade e os espíritos têm outra. É isso que é interessante da gente ver nessa lição. Porque o que ele entende como felicidade é algo muito mais sublime do que cada um de nós aqui entende como felicidade. Porque às vezes para a gente ser feliz é achar alguém que ama. Ser feliz é ter um filho, poder criá-lo, educá-lo, dar condições de sobrevivência e que tenha uma vida boa. Às vezes para a gente isso é o suficiente para a felicidade. Mas que para os espíritos isso é simplesmente algo muito pequeno diante
de toda a felicidade que nós pudemos alcançar. A felicidade de alcançarmos uma situação em que vivenciamos o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira. Quando nós encontrarmos isso, que é além do que a gente imagina, aí sim nós estaremos mais próximos de uma felicidade completa. O que nós vivemos aqui, os Espíritos nos falam, é uma felicidade relativa. É uma felicidade inerente a esse planeta em que vivemos, às nossas verdades, às nossas dores. E é importante que a gente entenda isso e que a gente lute para que essa felicidade que a gente pode alcançar aqui seja o nosso máximo e que nós alcancemos esse máximo. Mas muitas vezes nós nos defrontamos conosco mesmo. Porque a gente às vezes não quer ser feliz. Como assim? Como eu não quero ser feliz? Eu quero sempre ser feliz. Aí quando a gente encontra cada uma das pessoas, cada um dos seus problemas, cada uma das suas vidas passadas em que nós não fomos lá tanto bons assim, nós começamos a nos julgar. Começamos a colocar na nossa vida empecilhos para que nós não alcancemos o máximo da felicidade. Na grande maioria das vezes, nós somos os nossos maiores algozes, inimigos, nós mesmos. Porque às vezes a gente coloca na vida da gente um problema que não existe, uma dor que não é verdadeira. Porque nós julgamos o outro, nós não conseguimos perdoar. E o perdão é o maior instrumento para a nossa libertação. Sem o perdão, com certeza não alcançamos a felicidade. Porque o perdão é um instrumento ensinado por Jesus que faz com que nós tiremos das nossas costas um peso que nós carregamos indevidamente. Porque nós nos ressentimos, nós nos magoamos, nós sentimos em nós algo que aconteceu lá atrás que nós não conseguimos esquecer, que nós não conseguimos vivenciar de uma maneira melhor. Porque nós continuamos remoendo e não andamos. E aí fala assim, mas por que eu não sou feliz? Não é feliz porque você não consegue tirar esse peso que você colocou nas suas costas. Tem uma historinha que o pessoal conta, que uma pessoa falou, mas como que eu consigo entender o que é essa felicidade? Ou faz o seguinte: toda vez que você se sentir ofendido, coloca uma batata numa sacola pendurada nas suas costas. E ele foi. Toda vez que alguém falava alguma coisa, e pumba, pumba, pumba. Passaram um tempo, aquelas batatas começaram a apodrecer. Começaram a cheirar mal. E ele carregando aquele, sentindo o odor que aquelas batatas apodrecidas começavam a falar. Ele carregava um peso indevido que acabava ali fazendo um mal terrível. Assim é as mágoas que nós carregamos. Assim são essas mágoas que nós carregamos. Porque nós carregamos uma mágoa que não serve para absolutamente nada, é um peso nas nossas costas e que produz um mau cheiro horrível nos nossos corações. O ressentimento é o pior de todos os sentimentos que nós podemos ter.
É só imaginar, às vezes, que a gente carrega isso e não consegue se libertar. Nós só conseguiremos nos libertar a partir do momento que a gente entender esse perdão. Quantos de nós, alguém lá, quando você estava no colegial, no ensino médio, os mais jovens, e que alguém falou que seu cabelo estava feio? A pessoa falou, e aquilo lhe produziu alguma coisa que até hoje você fica remoendo. Aquela maldita falou que o meu cabelo é feio. Tá vendo? Exatamente. Olha, tá vendo aquela ali? Mas ela é tão maldosa. Falou que o meu cabelo era horrível. E aí a gente aumenta. Falou que eu era horrível, que eu era feia. Porque a gente vai remoendo isso e vai criando isso dentro da gente. E a pessoa nem lembra. Nem está aí, não sabe o que aconteceu, nem sabe, só nós carregamos isso. Só nós a carregamos isso. E ficamos nos punindo, nos atravancando, não deixando que a gente dê um passo a mais, que a gente dê um passo no nosso próprio crescimento. Nós impedimos o nosso crescimento através da forma como nós fazemos, não perdoamos. Então, se a gente quer alcançar a felicidade verdadeira, primeiro temos que começar conosco, com a nossa reforma interior, com a nossa mudança interior, começar a relembrar as coisas que me fazem mal e que eu guardo no coração, assim, meu pai me falou uma coisa, meu irmão falou outra coisa, minha mãe falou outra coisa, e a gente vai guardando isso. Esquece, acabou, mudou. Mas parece fácil. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas a gente precisa começar a entender que isso nos prejudica. Nós precisamos entender que nós sentimos isso. Porque tem outra coisa. Muitas vezes nós sentimos tudo isso, nós sentimos essas dores, nós sentimos essas dificuldades e não sabemos de onde vem. Aí quando alguém fala alguma coisa, assim, eu? Que nada, já desculpei faz tempo. Mas no coração ainda está lá presente, porque a gente não reconhece. Quando na doutrina espírita a gente fala de reforma íntima, a gente está falando exatamente disso. De reformular e entender cada um, porque nós não nos reconhecemos. Muitas vezes nós chegamos na frente do espelho, olhamos para o espelho, ele vai refletir algo, normalmente a nossa imagem, mas o que nós vemos é aquilo que nós queremos, que é uma pessoa boa, simpática, bonitão. Às vezes é isso que a gente entende. Mas quando a gente começa a futucar dentro dos nossos corações e retirar as nossas carapaças, nós começamos a ver que às vezes nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, julgamos todo mundo e ainda não sabemos perdoar. Então, para que nós possamos melhorar e buscar a felicidade, primeiro nós temos que nos reconhecer. Saber que nós temos dificuldades, defeitos e problemas, que não é nenhum algo fora do comum, porque todo mundo tem. Se está encarnado aqui, tem problema. Pode ter, mas eu vivo muito bem, ok, parabéns, seja feliz, não tem problema nenhum se você se reconhece assim e tem esse sentimento. Mas todos nós, se nós estamos encarnados aqui, é porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, é porque a gente ainda precisa aprender muito. Então, se eu preciso aprender, é porque alguma coisa eu não sei. E nós precisamos entender o que é isso. Nós precisamos reconhecer o que é isso. Temos instrumentos para isso? Claro que temos. Temos instrumentos para vivenciarmos aquilo que é verdadeiro? Temos. O Evangelho de Jesus é o maior instrumento concedido a nós para que a gente possa verificar. Olha aqui, isso aqui é o que é o certo. Eu faço isso? Não. Então tem alguma coisa errada. Eu sigo esses ensinamentos?
mais ou menos. Opa, está melhorando. Kardec diz para nós, quando perguntado quem é o bom espírita, ou como reconhecer um bom espírita, como reconhecer um bom cristão, ele fala simplesmente assim: reconhecerás o bom cristão por aquele que se esforça em melhorar. Não é aquele que já é perfeitão, não é aquele que já é o tal, porque esse não tem esforço, ele já passou por isso. O bom cristão e o bom espírito é aquele que reconhece que ainda precisa se melhorar, porque reconhece que ainda precisa algumas coisas. Nós estamos exatamente nesse patamar. Nós todos estamos exatamente nesse patamar de nos reconhecer, de visualizar as nossas dificuldades, de reconhecer que ainda somos frágeis. Jesus nos pergunta e nos fala da nossa fé. Como que funciona a nossa fé? No que nós acreditamos? O que o Evangelho nos produz verdadeiramente? O que esse Evangelho que ele nos traz provoca em cada um de nós? Você crê? Você só acredita? Aliás, o que é fé? Porque fé todo mundo... Se tem uma coisa que se ouve em qualquer religião, é que nós temos de ter fé. Aí eu pergunto, o que é fé? Aí a pessoa me responde, é acreditar. Acreditar. Mas é só acreditar? Porque acreditar é algo muito volúvel. É algo que pode... hoje eu acredito que aquela água é legal, gostosa, mata a sede. Mas amanhã eu estou meio revoltado, eu falo assim, eu não acredito mais nisso, eu acredito que Coca-Cola mata a minha sede. Eu posso mudar, e eu continuo acreditando. Então, acreditar é muito simples. Ter fé é muito mais do que você acreditar. Porque quando a gente fala de fé, você não está falando em alguém que é volúvel e que pode mudar de uma hora para outra. A fé não admite isso. Fé, pois não? Sim, você colocou isso aí, eu estava pensando, eu uma época vi assim, perguntaram para um sábio assim, se ele acreditava em Deus. E ele respondeu, eu não acredito em Deus, eu sei Deus, porque só acredita aquele que não sabe. Quem sabe não precisa acreditar, sabe. Exatamente. Tem muito a ver com isso. Porque a gente, quando fala em fé, nós estamos falando que nós precisamos nos entregar. Que é exatamente isso. Eu não preciso saber que Ele existe. Eu preciso, com as suas leis, com a sua justiça, me entregar a ela. E saber que o resultado das leis de Deus vai ser o melhor para mim. Mas isso é difícil. Mas isso é muito mais difícil do que só acreditar. Porque se entregar é aceitar os resultados das nossas próprias ações. É aceitar que quando nós cometemos algum erro, Jesus e Deus, a partir da lei da reencarnação, da lei do trabalho, de todas as suas leis de justiça, Ele vai surtir um resultado, que normalmente a gente fala assim, mas eu não mereço isso. Mas você tem fé ou não? Ou nós bem temos fé ou não. Então ter fé é se entregar, é se doar à justiça de Deus, entregar aquele que você acredita aos resultados da justiça divina. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema. Se eu tenho fé, eu sei que Deus não me quer mal. Eu sei que Deus não quer me fazer nenhum mal. Então eu me entrego aos resultados dessa dor que eventualmente eu esteja passando. Não que eu tenha que me entregar materialmente, deixar de lutar. Isso ninguém precisa.
não é se entregar para você esquecer que você pode viver. Porque a lei do trabalho de Deus diz exatamente que nós pedimos e obteremos desde que façamos, nos movimentemos, estejamos na ativa. Não adianta simplesmente orar e pedir a Deus para que faça alguma coisa acontecer. É necessário que nós exerçamos a nossa tarefa, a nossa mão de obra, para que o resultado também aconteça. E muita gente se esquece disso e fica sentado orando e não acontece. Por que não aconteceu? Porque depende da nossa aceitação e da nossa entrega. Depende de nós agirmos, de fazermos alguma coisa. Uma pessoa naufragou, estava lá gritando: meu Deus, me ajuda, estou morrendo, e tentando, se debatendo na água, me mande uma ajuda. Aí passou uma pessoa e jogou uma boia para ele. Ele virou: não precisa não, Deus vai me salvar. Bom, e foi lá e continuou. A pessoa foi embora: me ajuda. Aí passou outra pessoa numa lancha falando: sobe aqui que eu te levo. Ele: não, Deus vai me salvar, Jesus vai me tirar daqui. Aí veio um helicóptero, manda aquela escadinha lá com uma pessoa lá: não, deixa aqui, porque Deus vai me salvar, Jesus vai tirar daqui. O que aconteceu? Morreu, afogou. Aí chegou no plano espiritual, foi conversar: nossa, eu pedi tanto para você me salvar. Eu falei assim: você pediu muito. Eu mandei uma boia, você não quis. Eu mandei um barco, você não quis. Mandei um helicóptero, você não quis. Então, a gente pede e não acredita no resultado. A gente pede, ora, não faz acontecer, e depois quer que o resultado aconteça. Deus não é mágico. Deus não é o Harry Potter. Deus não é aquele mago que vai balançar a varinha mágica e vai sair o resultado daquilo que nós queremos. Resolveu o meu problema. Não. Ele vai te dar forças, vai te dar inteligência, vai te dar amigos, vai te dar pessoas para ajudar você a vencer. Não é à toa que a gente nasce numa família. Não é à toa que a gente vem num centro espírita encontrar pessoas que pensam como nós. É porque Deus nos oferece os caminhos que nós devemos perseguir. E muitas vezes nós abrimos mão disso. Por quê? Porque nós não queremos ser felizes. Porque se nós quiséssemos ser felizes de verdade, a gente seguia os caminhos. A gente que é palestrante, de vez em quando aparece um tema que a gente começa a repetir. E eu, de uns 2 meses para cá, surgiu uma ideia. Eu falei assim, aí eu comecei a repetir toda hora, todo lugar que eu vou eu falo. Porque eu acho interessante. Que é assim, nós todos, já alcançamos um patamar. Todos nós. Nós não estamos no zero, nós já vivemos muito, já somos velhinhos já aqui. A gente pode não ser materialmente idoso, mas com certeza espiritualmente todos nós somos muito idosos. E todos nós já passamos por dificuldades. Hoje não somos perfeitos, evidentemente, mas nós já subimos num degrau. Porque hoje nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos no seu Evangelho. Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus é o transformador. Que Jesus é aquele enviado por Deus, seu Filho, para nos ensinar, para ser o nosso caminho, o nosso norte para a nossa transformação. É o caminho, a verdade, a vida. Nós já alcançamos esse patamar. Todos nós aqui. Creio que todos nós aqui acreditam nisso. Ok, é um bom patamar? Já é um começo. A gente precisa subir mais um degrau. Como que a gente faz isso? Pega o Evangelho de Jesus e coloca em prática. Você não acredita nele?
Você não acha que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você não entende que Ele é o caminho para a transformação e para o nosso progresso? Então, o próximo passo é colocar em prática. Talvez não consigamos colocar em prática de uma vez. Não é que não vamos conseguir, porque estamos num patamar de conhecer. Mas a gente precisa saber que esse é o caminho, esse é o novo degrau que a gente precisa subir. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aquele que Ele traz no seu Evangelho e que Ele nos ensinou. Como que Ele ensinou? Falando, colocando, subindo, fazendo os seus sermões? Não. O ensinamento de Jesus é muito mais profundo do que isso. Porque quando Ele quis ensinar a amar, Ele amou. Quando Ele quis ensinar a perdoar, Ele perdoou. Quando Ele quis ensinar a não julgar, Ele não julgou. Foi misericordioso. Ele nos ensinou com os seus exemplos. E o que nós estamos esperando? O caminho da felicidade, a forma de reencontrarmos a felicidade é esse. A felicidade não é nesse mundo, não é deste mundo, não só porque precisamos evoluir, é porque o planeta também precisa evoluir. E como ele evolui? Conosco. O planeta evolui quando as pessoas habitam ele e evoluem junto. Não é que o planeta vai melhorar e nós vamos ficar para trás. Não. É a nossa melhora, a nossa transformação, a nossa luz vai fazer com que o planeta prossiga. E ele prossegue. Talvez quando a maior parte de nós conseguir fazer esse caminho, talvez a gente não esteja ainda nesse patamar. Mas a gente precisa estar trabalhando nisso. Esse é o maior exemplo dessa evolução, desse conhecimento e dessa busca da felicidade. A busca da felicidade é isso. Mas às vezes a gente precisa de um cutucãozinho, precisamos às vezes sermos ajudados. Nós estamos sendo ajudados todos os dias, aqui, nas nossas casas, com os nossos familiares. Vamos ouvir mais, sentir mais, perceber aqueles que estão junto de nós e que necessitam da nossa ajuda. A caridade é o maior de todos os instrumentos para o nosso crescimento. Jesus nos ensinou muito, mas a caridade é o motor para que possamos transformar as nossas vidas. É através da caridade, da doação do nosso amor, que nós vamos transformar as nossas vidas e verdadeiramente sermos espíritos melhores. Vamos transformar as nossas vidas em vidas felizes, porque conseguiremos demonstrar ao outro o que a transformação é feita pelo amor. E quando conseguirmos através da caridade, e não precisa ser nada fora do comum. A caridade não precisa ser algo imenso. Vou fazer uma doação quando eu ganhar na loteria de milhões para salvar várias crianças. Não precisa disso. Quando eu tiver muito dinheiro, ou eu tenho muito e vou doar. Não. Caridade é aquele sentimento pequeno, profundo, que a gente faz todos os dias e que às vezes a gente não percebe. Caridade é você sentar do lado de um idoso, que pode ser conhecido ou não, pode ser seu avô, seu pai. Sentar do lado dele, quando ele quiser contar aquela história que ele repete toda semana para você, e você ouvir sem reclamar. Só para assim deixá-lo sentir feliz. Isso é caridade. Caridade é sentar do lado do seu filho, adolescente, e escutar o que ele tem para dizer, sem julgar. Só para ouvir.
Depois, com calma, quando o tempo passar, volta e traz o assunto à tona. Mas quando ele quiser desabafar, deixa ele falar. Isso é caridade. É a caridade que muitas vezes a gente esquece. Caridade é você chegar ao lado de quem você ama e dar um abraço, sem precisar pedir. Só dá o abraço. Nós não precisamos de nenhum motivo necessariamente para dar um abraço em alguém. Hoje eu quero ajudar alguém que está passando necessidade, mas não tem um centavo. Sorria. Sorria. Não trate a pessoa que passa necessidade como alguém esquecido do mundo. Sorria. É um ser humano que está ali. Só isso já é caridade. Esse é o caminho que a gente vai perseguir e que a gente pode buscar. Esse é o caminho que a gente vai transformar as nossas vidas, alcançando a felicidade passageira e a felicidade desse mundo, que ainda não é total, mas que é o caminho para a felicidade que nós vamos encontrar no plano espiritual, com a nossa evolução e nosso crescimento. Que a paz do Mestre Jesus permita que possamos refletir sobre a felicidade, sobre o amor, sobre a fraternidade. Que possamos transformar as nossas vidas todos os dias, sabendo que o outro que está conosco precisa de nós, mas que nós também precisamos do outro. Nós precisamos muito. E reconhecer que somos frágeis não é ruim, é muito bom, porque é a partir daí que vamos transformar e vamos crescer para sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus.